Opa, tudo bom, gente? É com muita alegria, com muito prazer que mais uma vez eu gravo esse vídeo. Nesses vídeos eu costumo mandar mensagens, ensinamentos, orientações, né? Para poder fazer com que as pessoas se confortem, se sintam um pouco mais importantes na vida, porque tem gente que está se sentindo excluída da vida, né? Porque se envolve com os sofrimentos, com as dores, e muitas vezes deixam de serem, de receberem atenção até dos familiares, de alguns amigos, caem em depressão. E as nossas mensagens é para isso, é para ajudar, é para divulgar o Espiritismo, divulgar o Evangelho de Jesus, divulgar as coisas da espiritualidade, né? E nesse vídeo, mais uma vez, eu quero, com muito prazer, porque tem bastante gente aguardando, né? Mais algumas mensagens psicografadas, né? A gente recebeu hoje na nossa casa espírita, tá bom? E eu disse hoje, né? É dia 9 de abril de 2022, sábado, né? E eu vou ler, eu vou mostrar como eu sempre faço. Tem algumas mensagens que talvez eu não possa entender corretamente as palavras ou nomes, mas eu mostro, porque, olha gente, é o seguinte, graças a Deus, sabe, já são 5 mensagens em 2 semanas que eu tive que postar no correio para enviar para as pessoas em diversas cidades aí do Brasil aí. E postei e mandei, porque a mensagem foi direcionada a elas, foi reconhecido que era para elas, pela letra, pela assinatura, pelo nome, pelos detalhes, tá bom? Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Isso, gente, nos dá um retorno. Quando eu digo nos dá, eu digo dá um retorno para mim, né, para esse trabalho que eu faço, para a nossa equipe lá da nossa Casa Espírita Amor e Caridade, aqui em Palmital, no estado de São Paulo, porque nós temos uma equipe de médiuns, né, que nas reuniões se preparam para exercer a sua função de médium, e as nossas médiuns de psicografia se empenham ao máximo para estarem à disposição dos nossos irmãozinhos desencarnados, tá bom? Eu vou... sim, mais uma coisa, agradeço aí aos comentários de todos vocês, viu? Alguns comentários estão chegando para mim, agradecendo a minha simplicidade, a minha maneira de se expor, de falar, de orientar, de escrever, mas é como eu sempre digo, né? Eu sou eu sou caipira mesmo, eu sou uma pessoa humilde, e torno a repetir, não adianta eu aqui nesse vídeo, onde o alcance está sendo enorme, né? Milhares de pessoas vendo esses vídeos, e outras informações, outras mensagens. Eu não sei que pessoa que eu vou atingir. Então, Jesus, ele agia dessa maneira. Jesus envolveu na época dele quase que o mundo inteiro, né? Vamos pôr assim, para a gente ter uma ideia de tamanho, né, da época. E Jesus era simples, ele contava historinha, né? Ele falava com palavras simples, mas saborosas, né? E que cada palavra, cada frase que ele falava, ele atingia muita gente, assim, ó. Como ele conhecia o coração de todos, aquela palavra, aquela frase, aquela explicação que ele dava, aquela orientação que Jesus dava, pegava diretamente essa ou aquela pessoa, que eram milhares. Então, para que falar bonito, né? Para que falar bonito, usar palavras difíceis, montar frases complexas, né? Para que depois a pessoa tenha que ficar pensando e perguntando para alguém, poxa, o que ele quis dizer com essa frase, né? Para quê? Não é mesmo? Vamos ser humildes, né? Vamos atingir o público em geral, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, peço licença, eu vou virar o celular e vou mostrar as mensagens que estão aqui para me ler para vocês, olha.
certo? Voltei. E depois que eu ler essas mensagens, eu vou fazer eu vou lendo as mensagens e eu vou fazendo alguns comentários, tá bom? Porque me falaram que gostam, né, quando eu faço comentário, né? Desse meu jeito caipirês, tá bom? Depois eu vou ler uma outra mensagenzinha aqui, muito bonitinha, de uma publicação que eu fiz em todos os grupos que eu dirijo e que participo. Mas depois a gente vê isso no final, tá ok? Vamos às mensagens então. Vamos lá então, gente, vamos ler aqui. Essa mensagem aqui, ela tem nome. Vamos lá. Meu nome é Solange. Estou aqui. Chegou o meu dia. Meu nome é Solange, estou aqui, chegou o meu dia. Que me ajuda. Chegou o meu dia. Quero que me ajuda, ou que me ajudem. Sofro tanto. É que, como eu digo, na psicografia não tem ponto e não tem vírgula, tá? O médium vai escrevendo e não tem pontuação. Então vamos lá. Peço ajuda, sofro tanto. Quantas coisas erradas fiz nesta vida carnal. Errei tanto com tudo. As pessoas que mais me amavam. Então deve ser, errei tanto com tantas pessoas que mais me amavam. Feri o coração de todos com a minha arrogância. Queria ser melhor que tudo. Nunca imaginei que depois da morte seria assim. Por favor, tenha misericórdia de mim, que Deus perdoe tudo o que eu fiz. Essa foi a mensagem da nossa irmãzinha desencarnada, Solange, tá bom? Vamos a mais uma. Meu nome é Mário Franco de Santos. Mário Franco dos Santos. Sou da cidade de Limeira. Encontro-me bem, na paz de Jesus. Beijos aos familiares amados. Sem mais no momento, até a próxima oportunidade que Deus nos dará. Amém. Esse é do Mário, eu acho que é Mário Franco, gente, quer ver, ó. Às vezes a pessoa pode identificar pela maneira dele escrever, tá bom? Certo, ó. Olha como é que é a letra, certo? Vamos a uma outra mensagem. Vamos lá. Por favor, quero ajuda. Venha em meu socorro. Estou aqui preso às ferragens, num acidente. Estou sozinho, sofro muito, não consigo parar de chorar. Estou desesperado. Tento tirar meu corpo dali, não consigo. Fico angustiado. Me ajudem. Estou pedindo, por amor, por favor, que Jesus me acolha nesta hora. Aqui ele não dá nome, né? É uma pessoa que sofreu algum acidente, ele ainda está preso ao corpo, ele está próximo ao corpo. Gente, deixa eu explicar rapidamente uma coisa para que vocês possam entender. O espírito, quando desencarna, dependendo da tua evolução espiritual, dependendo da vida que ele levou aqui na Terra, após o seu desencarne, de acordo com as leis de Deus, ele vai passar ou não por momentos difíceis, tá? O espírito que passa por uma situação após o seu desencarne, acompanhando até mesmo a putrefação do seu corpo, é para ele um objeto de cobrança, né?
não vamos usar a palavra castigo porque é muito feia, mas por ele ter sido às vezes uma pessoa que não tenha sido muito boa, né? Não tenha procedido de maneira correta, não estou dizendo que é o caso do nosso irmãozinho aqui, né? Tenha sido um mau elemento, ao desencarnar, não é como aquela pessoa já mais espiritualizada, aquela pessoa boa, benevolente, né? Caridosa, que lia o Evangelho, que lia a Bíblia, né? E quando eu falo assim, eu não falo só porque é espírita não, viu? Tem nada a ver, né? As pessoas, os católicos, os evangélicos, né? Aos ubandistas, não importa a religião, mas uma pessoa bem espiritualizada, que procurou de alguma maneira praticar o máximo possível as coisas de Deus, né, as coisas que Jesus tanto ensinou. É diferente a vida após a morte, logo em seguida ao seu desencarne, de um criminoso, por exemplo, que matou diversas pessoas, que judiou. Não vai ser um momento saboroso e delicioso para ele. Não. E existem casos em que espíritos, né, acompanham a decomposição do seu corpo. Ele vê os vermes comendo o seu corpo. Aquilo é um castigo para ele. Até o momento em que ele chega e ajoelha e pede a misericórdia de Deus, ele implora a misericórdia de Deus. Tá? Aí ele é socorrido, mas ele não está desamparado. Mas aí depois ele é socorrido quando ele realmente reconhece os teus erros, pede perdão, mostra arrependimento sincero, porque depois de desencarnado não tem como esconder, não tem como mentir. Aí ele é socorrido, tá bom? Vamos a mais uma mensagem. Vem através desta... essa mensagem aqui, eu li, me desculpe, mas eu achei um pouquinho... não é engraçado assim, mas eu achei interessante a maneira como o Espírito escreveu. Não dá nem para me saber exatamente o nome dele, vamos ver aqui. Venho através dessa reivindicar os meus direitos. Sei lá de quê. Se de morto ou se é de vivo, mas eu quero por direito minha defesa. Que estão falando que fiz coisas aí, mas não é assim. Não, nem foi grave, nunca matei ninguém, só trapaceei. Grande coisa. Me ajuda. Eu acho que é Fábio o nome dele, viu, gente? Ó, eu vou pôr para vocês verem aqui, ó. Olha como é que ele escreveu, tá vendo? Dá a impressão que é Fábio, tá bom? Fábio, eu acho que é Fábio. Mas você vê como é que eu acabei de falar. Chega lá, as coisas tudo são reveladas. Aí eu não matei ninguém, mas eu trapaceei um monte de gente. Será que nessas trapaças que esse espírito cometeu, quantos prejuízos ele trouxe para essa ou aquela família, essa ou aquela pessoa, né? Ele pode ter cometido desgraças, provocado desgraças ao trapacear as pessoas, né? E quem conhece tudo isso, não é eu, não é você, nem ele, tá vendo? Ele mesmo aqui nem sabe o que ele fez direito. Mas para Deus, como eu sempre digo, nada se esconde. E chega um momento em que Deus coloca diante da pessoa: você fez tudo isso aqui, tá vendo? Aí você vai ter que responder. Temos mais uma. Sou um homem justo. Sou um homem justo. Nunca gostei de coisas erradas. Sempre cumpri o dever de homem, honrado, pai de família. Tudo estava indo tão bem, mas um dia aconteceu o que eu nunca imaginei. Foi muito dolorido. Fui vingar. Não, me desculpe, tá vendo? Não dá para entender. Fui viajar, tá? Então é assim, foi muito dolorido. Eu fui viajar, deixei tudo em ordem, mas precisei voltar. Meu Deus, por quê? Ao chegar, encontrei a minha mulher com seu amante. Não pensei duas vezes, matei os dois. Agora sinto
tanta dor, arrependido, peço perdão a Deus todos os dias. Queira ou não, você vai falar, pô, mas ele pegou a mulher dele atraindo ele lá, né? Mas como nada acontece por acaso, aí sempre existe alguma coisinha aí atrás, né? Ela vai responder pelo ato errado que ela fez, né? Todos respondem. Tudo que não é dentro das leis de Deus é cobrado. Então, essa mulher que cometeu isso, e ela provocou essa desgraça toda também, né? Ela colaborou. E ele, infelizmente, vai ter que responder pela morte, né? Pelo desencarne de 2 espíritos, porque é uma contravenção contra a lei de Deus. Vamos a essa outra mensagem. Meu nome é Luan. Tá vendo? Não é eu acho que não é Luana, é Leonor. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tá? Vamos lá. Meu nome é Leonor. Serei breve, porque estou com pressa. Me ajude a encontrar meus avós. Preciso deles. Ela dá o nome aqui. Leôncio e Jandira. Obrigado, fiquem com Deus. Então esse aqui é um recado da Luana, que já está na espiritualidade, né? E ela está lá querendo encontrar o vô e a avó dela, os seus avós, né? O seu avô chama-se Leôncio e Jandira. Por que ela não encontrou ainda os seus avós lá? São várias situações que acontecem. Talvez possa ser até... Veja bem, aqui eu tenho que falar tudo de uma maneira muito apertada, né? Não dá para se alongar muito. Pode ser que os avós dela já tenham reencarnados, pode ser que ela está num outro local na espiritualidade, muito longe. Os seus avós podem estar numa posição muito mais elevada do que ela ainda não merece ver os seus avós, né? Então existem muitas situações que a espiritualidade é que coordena tudo, que são coisas tudo coisa da lei de Deus, né? Muito bem, essas foram as mensagens de hoje. Nós recebemos muitas outras mensagens lá dos nossos mentores da casa, né? Mas aqui direcionado ao público em geral foram essas, tá bom? E como eu prometi, eu vou ler aqui uma mensagenzinha. Eu fiz uma publicação no nosso grupo Diálogos Espíritas e em outros grupos que eu também administro, né, e participo. E vocês devem ter visto. É uma foto daquele filme Ghost, né? E naquela foto tem uma mensagem que diz assim, gente, essa publicação ela teve, por enquanto, há meia hora atrás, quase 3.000 visualizações, tá bom? Isso eu fiz ontem, tá? Você viu o alcance das nossas atividades, com a graça de Deus, né? Graças a Deus. A mensagenzinha, né, que vai lá diz assim: os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena, mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. É uma mensagem muito confortante, que vem de encontro com o que a espiritualidade nos diz e nos fala. A vida continua depois da morte. Ao perdermos os nossos entes queridos, não se revolte, não chore, não sofra. Eles cumpriram a missão deles. Eles passaram pelo que eles tinham que passar, fizeram o que tinham que fazer. Você tem que continuar fazendo a tua parte, tá? Mas vocês permanecem, a gente permanece unidos pelo pensamento, pelos sentimentos, pelo amor, né? Pelo carinho, por aquela saudade gostosa, né? que os atrai. Então, aí eu falei uma coisa importante, que os atrai. Agora, se você atrai o teu ente querido que desencarnou,
ele chegar próximo a você de alguma maneira, ou algum espírito que o está auxiliando lá, ver como você está e fala para ele, por exemplo, olha lá como é que está lá. Está lá, só chorando, não quer mais viver, não quer mais fazer isso, não quer mais curtir a vida, não quer nem estudar, que lá não está nem comendo, porque você não está mais lá. Isso não é bom, porque os nossos entes queridos que desencarnaram, eles continuam tendo as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, como tinham aqui. O mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo gosto, como eu sempre digo, as mesmas chatices, as mesmas virtudes. Não muda, não muda. E você que fica aqui na Terra, não sofra. O teu sofrimento causa sofrimento a eles. E dependendo da condição deles lá, porque a gente não sabe exatamente qual é a situação deles lá na espiritualidade. E eles podem estar precisando de nós nesse momento, né? Então, de repente você só manda pensamentos ruins, carregado de tristeza, de rancor. Muitos, olha que tem muitos que dizem que odeia Deus. Eu já conversei com pessoas que falam assim: eu odeio Deus. Por que Deus tirou fulano ou fulana da minha vida? Eu não aceito isso. E eles continuam lá vivos, olhando, observando. Dependendo do seu estado, do seu grau de evolução, né? Eles podem estar até bem. Outros podem estar em tratamento, acolhidos por familiares que já estavam lá, amigos de outras encarnações, mas estão bem. Lá eles estão sendo cuidados, tá? Não importa a maneira como ele desencarnou ou qual for a vida que ele levou aqui. Deixa tudo na mão de Deus, da justiça de Deus, porque a justiça de Deus é que prevalece. Ela é imutável. Ninguém muda a justiça de Deus, somente Deus. E você, a tua obrigação como filho de Deus é cumprir a tua missão aqui na Terra. Você viveu tantos anos com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua filha, com o teu tio, com a tua tia, com o teu avô, com a tua avó, com o teu pai, com a tua mãe. Viveu, Deus permitiu que você vivesse. Agora, eles retornaram antes que você, continua a tua vida. Divirta-se com equilíbrio, com sensatez, né? Com responsabilidade. Saia, vá num baile, vá numa lanchonete, vai viajar. Mas vá numa igreja também, vá no centro espírita, né? Viva a tua vida, participe das reuniões familiares, porque aqueles que estão aqui junto de você ainda fazem parte da mesma trama que vocês assumiram de passar juntos. Um deles foi tirado, mas os outros continuam, e a trama, a história, né, que vocês escreveram antes de vir para cá, ela tem que continuar. Se você atravancar, se você impedir, interromper, o teu sofrimento vai ser maior. Eu digo assim porque tem pessoas que conversam aqui que estão falando em suicídio, estão em tratamentos psiquiátricos, psicológicos, porque perdeu um ente querido. Quer dizer, estão à beira de uma desgraça. Não faça isso. Jesus Cristo ensinou tantas coisas sobre isso para nós. Sabe o que você faz? Vai devagarinho largando os seus remédios fortes, que eles viciam e eles agridem o organismo humano. Vai de vez em quando, assim, devagarinho. Vai procurando contato com as pessoas que você já não procurava mais para conversar, tá? Pega a Bíblia, vamos? Pega a Bíblia. Leia a Bíblia, mas de preferência, por favor, no Novo Testamento, tá bom? E pega a Bíblia, lê um pouquinho, eu não quero mais. Aí depois você volta, lê mais um pouquinho, amanhã você lê mais um pouquinho. Aí você vai dormir, você não tá legal, você não tá bom, tomou os seus remédios,
para quietinho ali. Ó, tá vendo aquele quadro lá no fundo? Fala com ele. Você tem um anjo da guarda, você tem um guia espiritual que te acompanha desde o seu nascimento. Conversa com ele, pede força, segura na mão do teu anjo da guarda, que Deus deu para você de presente para te ajudar. Mas não cause a tua derrota, a tua destruição, porque você vai ter que responder por isso. Aí quando você chegar lá na espiritualidade, você estiver diante do teu ente querido, que foi para você o motivo de toda essa situação desesperadora e até de morte, ou até de uma falência dos órgãos que te leva para uma enfermidade grave, aí você vai lá, ele vai estar bem e você vai estar ruim. E vai estar muito longe dele. Talvez nem vai vê-lo com a rapidez que você pensa que vai ver. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Espero ter podido ser objetivo aqui nas coisas, de uma maneira simples. Mais uma vez, convido vocês todos a participarem do nosso canal do YouTube. Minha foto, clica na minha foto, entra no canal, dá um joinha, se inscreva, bate no sininho. Vocês vão estar fazendo uma caridade, porque o objetivo desse canal do YouTube, assim que conseguimos alcançar as metas do YouTube, é melhorar o atendimento na nossa casa espírita e fazer aumentar o trabalho de assistência espiritual para atendermos as pessoas necessitadas da cidade. Em nome de Jesus, com certeza, praticar a caridade, né? E obrigado para quem participa comigo pelo Zap e pelo nosso grupo. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada um de vocês. Ao orar, bote do teu lado um copo com água. Peça a Jesus para mandar um espírito fluidificar aquela água, para que naquela água seja depositado elementos, energias curativas, né, para alguma enfermidade física, psicológica, para que possa te auxiliar. É só pedir, gente, mas com fé. Eu já falei muito sobre a fé também, tá bom? Fiquem em paz. Mais uma vez, muito obrigado a todos.